construir ao lado de uma lagoa. Eis o desafio aqui da gente agora. A gente está num serviço aqui que foi construir um muro de contenção ao lado de um lago, certo? O proprietário resolveu fazer a divisão do seu terreno. Posteriormente, o terreno do vizinho era um terreno em situação de alagamento, né? E, na verdade, era uma lagoa. Então, o desafio aí dessa obra foi exatamente esse, né? A gente tinha um terreno do cliente com estabilidade e o terreno do vizinho, ele tinha água. Então, a gente iniciou o serviço, né? Fazendo a parte de limpeza do local, já pensando no planejamento. Fizemos alguns furos, né? Para verificar como é que seria esse terreno abaixo da cota, né? Do terreno existente, e de cara a gente já viu que seria um desafio tremendo. Vocês podem verificar que a retro, né, a gente fez uma vala para verificar como é que seria a incidência de água nesse local. Então no outro dia já estava tudo cheio de água. A gente iniciou com a drenagem simples, né, para trazer o restante do muro, e posteriormente já entramos com um estudo de solo. A gente está fazendo um estudo de solo para verificar como é que seria embaixo da cota natural, né? Muito importante isso para uma obra. Até pontuo isso para algumas pessoas, né? Que o estudo de solo é fundamental antes de iniciar. Então, depois do estudo de solo, a gente entrou com a topografia para verificar as cotas e níveis do local. Fizemos uma divisão do terreno onde já existia um muro que era existente, e a topografia auxilia muito nessa situação, até para você não ter achismo. Com a topografia você tem os pontos exatos dos locais. A gente tirou a cota de nível de acordo com o que o estudo de solo passou. Então a gente, abaixo do terreno natural, a gente teria que rebaixar com a escavação 2 metros para conseguir encontrar resistência nesse solo. O estudo de solo foi fundamental nessa questão. Então você tem que pensar no seu planejamento, fazer o estudo de solo, verificar o que pode agregar no seu serviço o estudo de solo, né? Para a gente, nesse serviço, o estudo de solo comprovou que do terreno natural a gente teria que baixar 2 metros para conseguir encontrar resistência, e assim a gente fez, de acordo com o engenheiro calculista, né, que a gente contratou. Ele fez um projeto e a gente fez a execução. Você pode observar aí, ó, que a água mina, né? De acordo com a gente vai escavando, a água vai minando no solo, e isso aí foi um obstáculo grande. Então a gente já vem iniciando aí com uma pedra argamassada, show um alinhamento com as informações da topografia, e iniciamos com a pedra argamassada e posteriormente os pilares. Essa parte aí do terreno, o muro ele ficou na cota natural. A gente criou um baldrame, fizemos os arranques de pilares e puxamos em cima do baldrame a alvenaria. Porém, após essa parte do terreno, que ele era dividido em 2 cotas, tinha uma cota alta e uma cota baixa, aí o bicho pegou. A gente pode ver aí que a gente teve que usar contenções metálicas, né? Que a retro, de acordo com o que ela ia fazendo a escavação, esse montante de aterro, ele iam caindo, né? A erosão da água provocava o desmoronamento, né, das barreiras. Então a gente utilizou aí contenção metálica para poder conseguir fazer a escavação e chegar na cota do projeto estrutural, que era os 2 metros de profundidade. Vale ressaltar que obra nesse porte, ela exige um conhecimento técnico, exige um projeto estrutural, né? Até porque o terreno ele tinha uma cota de 2 metros abaixo do terreno natural e 4 metros de altura esse muro de contenção. Então a gente fez aí um concreto magro para receber a base do pilar. Porém, abaixo desse concreto magro, a gente utilizou a pedra de alvenaria. Por que dessa pedra de alvenaria? Você verifica que o solo é muito instável. Então, mesmo quando a máquina chegou na cota dos 2 metros e verificou que a resistência do solo, de acordo com o estudo, foi comprovada, a gente ainda tinha um solo muito argiloso. Então, eu optei por... A opção indicada aí foi fazer um colchão de pedra, né, uma pedra de alvenaria, para estabilizar esse ponto que tinha entre a resistência do solo e a cota que a gente ia começar a construir. E com essa estabilização com pedra, né, você pode observar aí a pedra de alicerce, a gente utilizou ela para estabilizar essa camada. Então, depois que a gente fazia a estabilização junto com a pedra, a gente entrava com o nosso concreto magro para posicionar o nosso pilar. Então você observa aí que a gente vai espalhando essas pedras, né? É interessante você comprovar, como eu digo, sempre com estudo de solo, para você não ter surpresa. Uma obra dessa ela não permite surpresas no meio do caminho. Você pode verificar que a retro aí já está posicionada, né? O
pessoal já está espalhando o colchão de pedra e a retro ela vai pressionar essas pedras junto ao solo para a gente conseguir estabilizar e passar com o nosso concreto para fazer a base do nosso pilar. Você verifica que é um serviço bastante pesado, você não pode bobear em nenhum momento. Explicando aqui a parte estrutural dessa obra, você verifica aí o concreto já aparente. O muro de contenção ele tem a função de bloquear esse esforço do aterro e impedir que essa barreira ela seja vencida. Então é muito importante o projeto estrutural, é muito importante o papel da engenharia nesse ponto, né? E a gente foi feliz. Você pode considerar aí num conta simples que um aterro de um muro como este, ele tem em torno de 2 toneladas por metro cúbico. Se você levar em consideração a parte superior para a parte inferior, aonde tem um momento de tensão maior, seria na parte inferior do muro. Então você tem que ter o cálculo exato aí, né, do material que você vai usar, sendo que o nosso material de aterro aí era a argila. Então a argila ela retém muita água. Se você não fizer uma drenagem da maneira correta, ela tem esse empuxo maior, né, na parte da base do muro. Você verifica aí a parte da base e tem um princípio fundamental aí, que seria a drenagem. Então leve em consideração qual tipo de aterro que você vai planejar para fazer a execução, e isso aí também tem que ser planejado junto ao projeto estrutural da obra. Seguindo aí com o serviço, né, a gente já está avançando nessa parte, seguindo as normas técnicas e a parte de concretagem. A gente optou por usar um concreto ciclope. O concreto ele era feito em obra, era dosado em obra. E de acordo com o avanço da estrutura, né, da carpintaria, a gente utilizava tanto o concreto como a pedra de mão nas formas. Por que dessa utilização da pedra? Justamente para diminuir o custo com o concreto, né? Você vê que a quantidade de metro cúbica do concreto foi bem diminuída de acordo com a quantidade de pedras que a gente ia adicionando dentro das formas. Na parte dos pilares ficava o concreto maciço. A retro, ela fazendo a escavação, né, ela chega na cota no solo sólido. Depois que a gente chega na cota com a máquina, a gente faz o colchão de pedra, a retro bate esse colchão de pedra, a gente drena a água que fica, que brota do solo, né, que como eu informei é uma lagoa ao lado. Então a gente drena essa água toda e depois de drenar é que a gente entra com o nosso concreto. Você verifica aí que a retro ela vai encalcando todas as pedras, fazendo um colchão de pedra, e sobra só essa água superficial que é drenada. Após esse movimento, a gente entra com o concreto magro e a base, né, do pilar e a base da broca, para poder depois vir com a nossa carpintaria e as formas para poder continuar o serviço. Então é um serviço bastante pesado, é um serviço que requer muita técnica e planejamento, principalmente por conta de imprevistos, né? Você vê que a carpintaria avança, a gente monta os painéis são feitos conforme medida. Então todos os painéis que foram utilizados nessa obra, eles foram reutilizados subsequentemente em relação ao serviço, conseguindo também gerar economia junto ao cliente, né, para fazer a execução da obra. O aspecto do concreto magro fica nesse sentido aí, ó. Você pode verificar que ele fica como se fosse uma capa, né, protetora antes do material do solo existente, e depois é soltado as estruturas, né, que seriam os pilares e a broca. Então a retro ela vinha, né, ajudou muito. De acordo com o estudo que a gente fez, foi optante por fazer o concreto em obra devido ao acesso do local, que era muito comprometido, era um terreno que não tinha condições da gente ter um acesso com o caminhão bitoneiro. Então eu optei por fazer a alocação de uma retro. Essa retro ela auxiliava os operários em relação ao lançamento desse concreto. Então ela ajudou muito nisso, certo? Verifica aí que ela trabalhava sempre em conjunto com a equipe era responsável pela drenagem e a retro era responsável pela escavação. Então tinha muitos objetos nos locais, tinha que ter muita atenção com a bomba para não ter perigo de entupir essas tubulações, né? E a retro ela auxiliou muito nesse serviço. Então você, com o planejamento, você consegue verificar as etapas que vão seguir e conseguir condições melhores para os seus operários. Não adianta você também tentar fazer um serviço e não pensar
pensar na sua equipe. A sua equipe é fundamental num serviço de grande porte. Você tem que pensar que o ser humano que está ali, ele tem que absorver aquela situação, né, e conseguir trabalhar no outro dia. É um serviço muito pesado. Você verifica aí a equipe fazendo o lançamento manual dessas pedras, né, e a Retro fazendo o apoio na parte pesada em si do serviço. Você verifica que ela já está vindo aí com uma caçamba de pedra, né, e a equipe só era responsável por fazer o lançamento, né, as formas já posicionadas, só no ponto da gente fazer a concretagem. Então virava-se um ciclo. Era sempre escavação, depois da escavação colchão de pedra, concretagem do concreto magro, lançamento das estruturas metálicas, que seriam os pilares e as brocas, e a carpintaria. Carpintaria fundamental nesse serviço. Depois da carpintaria, a gente também fazia o serviço de ferragem na obra. Você verifica que os painéis sempre foram feitos em meia esquadrilha. Por que é esse detalhe da meia esquadrilha? A durabilidade do barrote era muito superior do que você pregar o topo, né? Como popularmente diz. Então, a gente optou por fazer sempre os painéis em meia esquadrilha, por mais que demorasse um pouco mais a execução do carpinteiro, porém a forma era utilizada mais vezes. Você vê a montagem delas, a obra avançando. A gente já está nessa parte aí com 50%, né, da parte da contenção já feita. Eu costumava dizer para o pessoal que a parte difícil já foi, né? Que nós passamos aí 2 metros trabalhando num buraco. Esse buraco era muito quente, então a gente tinha um período que parava para hidratar a equipe, né? Você observa também as dilatações aí que a gente fez, né, para poder esse muro ele não ter nenhum tipo de problema em relação a dilatações. Esse aí é o último pilar que foi posicionado. Você vê que ele está em cima do concreto magro e a gente venceu nessa obra, né? Depois dessa etapa, que foi muito complicada, né, que seria a parte que foi ao lado praticamente da lagoa, a gente veio com as partes superiores, né? Então a Retro também auxiliou demais nesse serviço. Você vê que ela vinha da bitoneira já com a concha carregada, e a carpintaria já deixava a forma no ponto de concretagem, a Retro só fazia o lançamento do concreto dentro da forma. Então auxiliava demais a equipe nesse sentido. Você vê que os painéis eles eram fixados com os tirantes, para poder a gente conseguir uma vibração ideal, né, para não ter nenhum perigo de ter um vazamento ou espaços vazios nas formas. Você vê os tirantes aí posicionados, e a gente entrava com um motor vibrador. Então era uma obra que ela teve todo o cuidado em relação à parte técnica. Foi executada conforme as normas, conforme também as normas de segurança para a equipe, e foi avançando. Você verifica aí o painel posicionado, aí a gente já estava com 2 metros abaixo do solo e 2 metros acima do solo natural. Depois desse ponto foi mais 2 metros que a gente ainda lançou nesse muro de contenção. Você verifica que a central de massa era sempre posicionada próximo aonde a gente estava executando. A gente teve que movimentar, né, essa central de massa para poder dar um apoio melhor e agilidade. Parte de ferragem também era posicionada em obra, né, até porque tinham ajustes a ser feitos. Você vê que agora a gente já está posicionando os tirantes, né, as mãos francesas. Qual a função dessas mãos francesas? As mãos francesas, elas são responsáveis por, quando chegar esse aterro da parte mais alta do terreno, ela fazer o efeito de empuxo para a parte do terreno do cliente. Então, quanto maior o peso que era jogado de aterro, mais essa mão francesa puxava o nosso muro de contenção para junto do nosso terreno, evitando assim o esforço contínuo, né, do aterro em cima da contenção. Você observa aí a Retro, né, carregando material e ajudando o pessoal na execução. Com o avanço da obra, né, a gente vai vendo a totalidade do serviço de grande porte. Você verifica aí o muro já, a obra já no final, finalizada, toda pronta, a contenção maravilhosa que a gente executou aí nesse serviço de um cliente aqui de Fortaleza, Ceará. Quer saber mais sobre engenharia e dicas de obra? Continua com a gente.